Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vicens. Estamos aqui para a nossa última semana, né, semana 4 do volume 3 desse nosso estudo não presencial. E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da geografia rural, né, da paisagem rural, né, das grandes problemas, né, que existem hoje no meio rural, que é essa questão da reforma agrária. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo em algum jornal, né, no jornal, da Glo do Nor Jornal Nacional, jornal de qualquer televisão aí. Você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar ou na internet mesmo, né, reforma agrária. E hoje vocês vão entender um pouco mais sobre o que é esse conceito e por que no Brasil é tão complicado, né, tão, difícil essa essa reforma se concretizar, certo? E não seguindo os exemplos de outros países que hoje estão desenvolvidos e que já fizeram as suas reformas, certo? Então vamos ver um pouco mais o que é a reforma agrária. Vamos seguir esse textinho aqui. Desde os anos 50 se discute no Brasil a reforma agrária, que consiste na ideia de reorganização das propriedades do meio rural, visando a distribuição mais igualitária da terra. Já vou explicar. Vamos seguir. Pode-se dizer que a reforma agrária visa a mudança na estrutura fundiária do país, afetuada pelo Estado, com a desapropriação de grandes fazendas improdutivas e a distribuição de lotes de terra a famílias camponesas. Vocês vão ver ali depois no mapinha mais na frente que a grande parte das grandes áreas agricultáveis, né, vamos dizer assim, as grandes áreas cultiváveis, né, eh, que estão para o agronegócio, são essas grandes áreas vão pertencer a um pequeno grupo, vamos dizer assim, certo, de pessoas que vão ter grandes lotes de terra, que a gente chama de latifundiários, certo? Vão ser poucas pessoas que têm muito dinheiro e que têm grandes e grandes e grandes lotes de terra, sabe? Áreas cultiváveis, grandes áreas onde se colocar o agronegócio, onde se colocar a pecuária, sabe? Então, a reforma agrária seria basicamente reorganizar essas propriedades, certo? E, eh, e distribuir essas terras que antes pertencem a uma pessoa só, mas pertencer, a distribuir e dar para mais pessoas de forma mais igualitária, vamos dizer assim, né? Ah, e isso leva para fazer isso, basicamente, você pegaria as fazendas que são mais improdutivas, porque muitas vezes uma pessoa é dona de uma quantidade enorme de terra, de uma área enorme de terra, e muitas vezes ele não simplesmente não usa essa área de forma, proveitosa, vamos dizer assim, certo? Muitas vezes ele deixa essa área improdutiva, ele não produz nessa área. Ele é dono, mas não produz, certo? Então a ideia da reforma agrária é distribuir mais isso daí, no sentido de dar terras improdutivas para as pessoas, para famílias que não têm terra nenhuma, vamos dizer assim, né? Fazer uma distribuição maior, né? Para famílias da zona rural que não tem terra ou tem uma terra, um pedaço de terra muito pequeno, né? Para distribuir de forma mais igualitária isso daí, né, pegar grandes latifúndios, eh, e fazer uma reforma no sentido de, distribuir essa terra desse latifúndio para mais pessoas, né, ou pegar essas terras improdutivas e também distribuir para mais pessoas, né, para fazer uma reorganização dessas propriedades no qual com um fim de objetivo, né, com o objetivo de ficar uma distribuição melhor, sabe, em toda a área com, uma distribuição onde não esteja concentrado essas terras, sabe, em poucas pessoas, mas em mais pessoas, para que mais pessoas, né, mais famílias tenha de forma igualitária mais terras, né,
terras, eh, que eles consigam produzir, que eles consigam, usufruir de forma melhor dessas terras do que um cara que é o grande proprietário e que não produz nada ali, só é dono, mas não produz, né. Porque muitas vezes esses donos eles não utilizam toda a terra que eles têm, então se torna improdutiva, né. E dando essas áreas improdutivas para famílias, né, seria uma forma de você melhorar a produtividade, sabe, de forma geral, certo. Então é isso, basicamente. Vamos seguir. Essa política já foi adotada em vários países, como o Japão e a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, país que possui a maior produção agropecuária do mundo, sabe, é o país que mais produz agropecuária, né, tanto produtos agrícolas quanto questão da pecuária, né, de criação de boi, de vaca, enfim, né, da carne, produção da carne, né. Predominam de forma absoluta as propriedades familiares e não latifúndios. Então até nos Estados Unidos, onde, eh que é o país que mais tem uma produção mais gigantesca agropecuária, lá eles fizeram a reforma agrária, certo? A terra ela é distribuída entre famílias, em propriedades familiares, e não em grandes latifúndios, onde uma pessoa só é dona de uma área enorme, sabe? De uma área gigantesca. Não, é mais distribuído, sabe? As áreas são mais bem distribuídas em propriedades mais familiares, menores e mais familiares, mas porém mais produtivas, certo? Então até lá isso já aconteceu, certo? Então vamos seguir. Apesar de intensamente discutida e de terem sido criados órgãos governamentais que deveriam implementá-la, como o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a reforma agrária nunca foi amplamente executada no Brasil e se deu apenas de forma parcial, desculpa, certo? A evidência da falta de ampla reforma agrária encontra-se na persistência e até no agravamento da enorme concentração da propriedade fundiária. Então, o que a gente vê no Brasil é o movimento inverso. Sabe, o que a gente vê no Brasil é que, apesar de ter um órgão governamental que teoricamente é responsável por fazer essa reforma agrária nunca se concretizou, certo? Nunca se conseguiu fazer essa reforma agrária. A gente viu até um movimento inverso, onde as propriedades conseguiram ficar cada vez mais concentradas na mão de poucos, sabe? Com grandes latifúndios, donos de propriedades de terra de grandes propriedades de terra, né, os latifúndios. Agora, por que disso? Vamos seguir. A realização da reforma agrária no Brasil é lenta, porque existem inúmeros obstáculos, né, como fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, né, eles fazem uma pressão no político ali, né, fortes interesses contrários das grandes propriedades rurais, dificuldades jurídicas também, corrupção e o alto custo de manutenção dos assentados para o governo, né, o grande custo de manutenção dos assentados para o governo. Então, as grandes razões para a gente não ter conseguido fazer uma reforma agrária, basicamente são que esses grandes proprietários rurais, esses grandes latifundiários, essas pessoas que são donas de quantidades gigantescas de terra, eles meio que influenciam ali, sabe, no Congresso, em questões dos políticos, né, eles conseguem influenciar as decisões ali, sabe, ou por forma de corrupção, ou ou a pessoa que ser eleita, ela é uma das representantes deles, vamos dizer assim. Então, por causa disso, nenhum tipo de avanço da reforma agrária ela consegue passar, pelo meio político, né. Não é do interesse do meio político brasileiro fazer essa reforma agrária, né, porque tem muitos políticos lá que inclusive defendem o contrário, defendem os interesses desses grandes proprietários de terra, que fazem uma pressão ali, né, que não pensam de forma mais, eh eh eh
não pensam no Brasil, né, pensam neles próprios, pensam em como manter essa propriedade ou até ganhar mais terras, né, para ficar mais rico, para ter uma, né, uma para ter, melhorar seus bens, né, enfim, pensa nele próprio e acaba barrando qualquer tipo de avanço da reforma agrária, certo? Então esses são os grandes problemas aí, de se fazer reforma agrária no Brasil. Vamos seguir. Uma reforma agrária bem feita não se resume apenas em desapropriar terras improdutivas e distribuí-las aos trabalhadores. É preciso haver um financiamento com juros baixíssimos para a compra de adubos, sementes, máquinas e outras coisas. Por falta dessas condições, vários projetos de reforma agrária fracassaram no Brasil. Então, gente, não é só distribuir a terra, certo? Porque muitas vezes a pessoa ela vai adquirir essa terra, mas ela não vai saber como produzir nela, né? Como que ela não vai ter verba, muitas vezes, dinheiro, para comprar os equipamentos, o adubo, né? Para ele conseguir produzir nessa terra, né? Então é importantíssimo que, junto com a reforma agrária, tenha algum tipo de financiamento para que essas pessoas que consigam, adquirir essas terras, né, elas também conseguem tornar elas produtivas, né, no sentido de ter os equipamentos necessários, de ter os equipamentos que se precisa ter, né, os adubos, todos os produtos necessários para que na terra dele se consiga, também produzir bem, né, ter uma boa produtividade para ele mesmo, para ele próprio, né, para o dono dessa terra, entendeu? Então exige um certo gasto do governo que muitas vezes o governo não está muito disposto a gastar. Então, por esses fatores, né, esses diversos fatores, a reforma agrária ela não avança no Brasil, como avançou em outros países, certo? Então é isso, vamos de texto só isso, é bem tranquilo, tá? Agora vamos para as atividades aqui. Número 1. Escreva no seu caderno com suas palavras o que é reforma agrária, quais os benefícios da reforma agrária traz para a sociedade. Você vai encontrar essa resposta nesse primeiro parágrafo aqui, certo? Se você quiser, volta o vídeo aí. Eu vou falar muito bem o que é reforma agrária, tá? E se quiser, volta lá, presta atenção e depois escreve um texto seu, tentando explicar o que é a reforma agrária, tá? Os benefícios da reforma agrária, você pode colocar que é a maior produtividade, tá? Quando essas famílias, esses proprietários familiares, elas conseguem adquirir uma terra, eh que ela consiga fazer uma produção de agronegócio, né, de forma geral, e elas têm os equipamentos necessários, elas têm os produtos necessários, isso ocorre e isso faz com que seja muito mais produtivo essas terras que, assim, se tivesse de dono de um grande latifundiário, de uma pessoa, muitas vezes essas terras estariam produtivas, porque o latifundiário muitas vezes ele não utiliza todas as terras que ele tem como propriedade, que é dele. Então isso faz com que, eh, se torna muito mais produtivo, né, a produção do agronegócio em si, eh da agropecuária, certo? Quando se tem a reforma agrária, sabe? É muito mais produtivo, os familiares, propriedades familiares produzem muito mais, sabe? Do que concentrar tudo na mão de poucos e muitas vezes essa pessoa que tem uma grande quantidade de terras não usa tudo, não consegue usar toda a terra e isso torna improdutivo. Apesar de ser dele, ele não usa, certo? E sendo que poderia pegar essas terras improdutivas, colocar na mão de uma pessoa, de uma família, e a partir disso ela produzir também, certo? Então o grande benefício da reforma agrária é essa coisa da maior produtividade. E o que é reforma agrária? Como eu disse, está lá naquele primeiro parágrafo, se quiser volta o vídeo lá e responda com as suas palavras. Número 2, no Brasil a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Cite os principais fatores que
impedem a sua realização. Os fatores estão aqui no final. Olha lá, obstáculos como? Aí vai começar a falar até o final aqui, vocês vão conseguir achar a resposta, né? Tem a ver com a questão do interesse mesmo do governo, dos políticos, né, os proprietários muitas vezes financiam, né, os grandes latifúndios, por meio de corrupção, né, então tem a ver com tudo isso daí. Se quiser volta o vídeo lá, quando eu expliquei essa parte, ou vai naquele mais ou menos no texto ali, vocês vão conseguir achar, tá? Não é tranquilo não, é bem tranquilo, desculpa. Observe o mapa da distribuição de terras no Brasil e responda no seu caderno. Esse mapa ele está aqui, ó. Eu consegui ele de uma resolução melhor para vocês verem de forma mais adequada, tá? Então, o que ele está falando aqui? 20, vamos começar pelos índios aqui, ó. 13% de todo o território nacional, aqui, ó, a menor fatia de todas, são de terras indígenas, olha lá. São 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Vivem nelas, né, desculpa, cerca de 230 povos e aproximadamente 567 mil pessoas. Então, 13% do território nacional, certo? 13% do território nacional somente estão na mão de indígenas. Isso é meio injusto, né? Porque teoricamente eles são os primeiros donos, vamos dizer assim, né, do Brasil, assim, né? Porque quando os portugueses chegaram para teoricamente descobrir o Brasil, eles já estavam aqui, sabe? A terra era uma deles, né? E hoje somente 13% de todas as terras pertencem aos indígenas. Então vamos subir aqui, ó. 27% são áreas urbanas, né? Unidades de conservação e outras áreas públicas. Somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. Então, 27% do território nacional são áreas urbanas, áreas de conservação, áreas públicas, certo? Então, que não necessariamente estão nas mãos de propriedades familiares, de propriedades rurais, certo? E aqui tá, ó, 60% de todo o território nacional, olha lá, se é a República do Latifúndio, ela, das 5,6 milhões de propriedades existentes, 78,7 mil, apenas 1,4%, concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais no Brasil. Então vamos ler isso aqui de novo, olha lá. Existem 5,6 milhões de propriedades existentes no Brasil. 78,7 mil desses 5 milhões, ou seja, 1,4% desses 5,6 milhões de propriedades, concentram 40% do território da área total de latifúndios, de áreas rurais no Brasil. Então, apenas 1,4% de todas as propriedades rurais, 78,7 mil dos 5,6 milhões, concentram só eles 40% de todo o território cultivado, né? Vamos dizer assim, o território, os imóveis rurais, né? Destinados ao meio rural. Então, para vocês verem como que é concentrado isso, né, essas propriedades rurais. E 60% do Brasil são da área total, né, e são propriedades rurais, sendo que essas propriedades rurais são absurdamente concentradas, certo? Porque somente 1,4% já detém 40% de toda essa área aqui. Então, para vocês verem como que é concentrado as áreas em poucas pessoas, a quantidade de áreas destinadas ao meio rural, né, destinadas à produção rural, certo? Então vamos voltar lá aqui, ó. Vamos ver o que ele está perguntando. Ao observar o mapa, que você diria sobre o uso de terra no Brasil? O que mais chama a sua atenção? Aqui eu gostaria que vocês falassem para mim. Primeiro,
desses 60% aqui, né, que 60% de todo o território nacional, certo? Eh eh, São pertencentes a propriedades rurais, e eu quero que vocês falam também da concentração nessas áreas, sabe, na concentração em poucas pessoas vão ter muitas áreas de terra, sabe, não é de bem distribuído, não é igualitário, poucas pessoas detêm ali, né, 1,4% detém 40% de todo o território destinado à zona rural. Certo? Então é muito concentrado isso. Então eu gostaria que vocês, destacassem para mim essas 2 coisas. Essa questão dos 60% destinado das terras do Brasil ser destinados a propriedades rurais, e de quanto que é concentrado essas propriedades rurais em poucas pessoas, né, quanto é a concentração de terra dentro desses 60% aqui. Sabe, que poucas pessoas detêm muitas terras, muito, 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 quilômetros e quilômetros, quilômetros, quilômetros quadrados de terra. Eh eh Tendo somente um proprietário, vamos dizer assim, certo? É muito desigual, é muito concentrado as terras, certo? Então por isso que é preciso fazer a reforma agrária, que é tudo isso que a gente vem falado nesse tema, tá? E por último, observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar e responda em seu caderno a questão: qual a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é que eu não necessariamente quero que vocês procurem na internet em relação à porcentagem, e tudo mais. Mas o que eu quero falar para vocês é que a agricultura familiar aqui em Juiz de Fora, ela vai estar muito presente na feira de domingo. Se você ir lá na feira de domingo, lá na Avenida Brasil, né? Se você ir lá, você vão ver uma série de barraquinhas, certo? De vendendo os seus produtos ali, vendendo frutas, vendendo legumes, certo? E aquilo ali é tudo é agricultura familiar. Tudo aquilo ali veio de familiares que tem um pedacinho de terra ali, sabe? Tem um pequeno pedacinho de terra e consegue produzir e plantar tudo aquilo ali. Certo? Então, a participação da agricultura familiar em Juiz de Fora, ela é muito representativa na feira de domingo. Na feira de domingo, que é o local onde as pessoas, onde esses familiares que têm uma pequena propriedade de terra e produzem nela, vai lá vender os seus produtos, certo? Então, em Juiz de Fora, o local que mais se representa a agricultura familiar é a feira de domingo, onde as pessoas vão lá e às vezes até compram com um preço muito mais em conta do que nos supermercados, porque os supermercados, em mais sua maioria, compram de grandes latifúndios, mas na feira de domingo é o local onde mais é representativo da agricultura familiar aqui na Juiz de Fora e região. Então eu quero que vocês respondam para mim sobre a feira de domingo aqui, porque é onde se concentra, é onde é a grande representante do local, né, onde as pessoas, de familiares que têm uma pequena propriedade e produz agricultura nessa propriedade, tem para vender os seus produtos para outras pessoas, certo? Quero que vocês falem da feira de domingo aqui, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bem tranquilo aí, uma aulinha sobre reforma agrária, certo? Qualquer coisa é só me chamar no chat do aplicativo Conexão Escola ou lá no Google Sala de Aula, tá? Até a próxima aula, até o próximo volume.